O Pedro Baca deu um depoimento que deixou todo mundo muito animado, dizendo que os relatos que ele ouviu na terça-feira de deputados, senadores, de familiares, de parentes dos presos políticos do 8 de janeiro foi realmente impressionante. Depois deu uma patinada de novo, dizendo que não, que se a equipe está no Brasil, foi a convite do governo do PT, que isso demonstra que o Brasil está aberto à observação internacional, que é uma prova de que é um país democrático. Então, ficou ali, né? Você fica ali sem saber, e aí você fez o seu relato por e-mail para a CIDH, acho que você já me falou aqui que não teve resposta, nem acusaram recebimento, nem nada. Qual é a sua análise e o seu balanço da visita do Pedro Baca e da equipe dele? E você está cética ou esperançosa? O que você acha que vai vir aí de relatório da CIDH em relação à liberdade de expressão no Brasil, Lud? Bom, vamos lá. Tem muita coisa para falar sobre esse episódio da ida do Pedro Vaca, da relatoria da liberdade de expressão da CIDH no Brasil. E, bom, só para adiantar aqui a minha opinião a respeito dessa ida da OEA. Bom, me parece que essa ida não foi à toa e somente por causa do convite do governo brasileiro. Se você entrar lá no Twitter do Itamaraty, tem lá dizendo que o Pedro Vaca chegou no Brasil a convite do governo brasileiro e tudo mais. Agora eu faço a seguinte pergunta. Quem exatamente convidou? Foi a Presidência da República? Foi o Itamaraty? Que órgão exatamente? Esse convite foi por telefone? Foi por ofício? Alguém viu exatamente esse convite? Será que o convite chegou por intermédio daqueles parlamentares que foram ano passado visitar a OEA? Como exatamente se deu esse convite? Até agora isso para mim não está esclarecido. Não apareceu como é que se deu exatamente esse convite. E se a gente for pensar no contexto em que essa visita aconteceu, esse contexto é muito revelador. Essas denúncias vêm acontecendo há muito tempo na OEA, aliás, desde 2019, o Dr. Emerson Grigoletti vem apresentando muitas denúncias, inclusive em nome de vários investigados nos inquéritos, salvo engano, o Flávio Gordon, teve outras pessoas denunciaram por meio do Grigoletti. Agora eu vou ter que só confirmar com ele quem é que encabeçou essas denúncias. Mas ele, na qualidade de advogado, ele fez várias denúncias em relação a várias pessoas que foram prejudicadas nesses inquéritos, desde 2019. Então isso já está chegando na OEA há muitos anos e tudo isso está sendo arquivado lá, jogado em alguma gaveta empoeirada. Pois bem, ano passado, os parlamentares e os advogados do 8 de janeiro no Brasil começaram a frequentar a OEA, inclusive presencialmente. Eu, inclusive, participei de uma dessas reuniões. No dia que eu fui, o Alan também foi, fez o relato dele, eu fiz o meu relato, várias pessoas falaram, o Geyer, o Van Hatten, advogados do 8 de janeiro, e nada aconteceu. Tudo isso, ressalto, antes da eleição do Trump. Continuou, portanto, eles continuaram recebendo as denúncias e nada acontecia. Aí, então, agora, do nada, abre aspas, do nada, a convite do governo brasileiro, né, coincidentemente, logo depois, menos de um mês depois da posse do Trump, abre aspas, a convite do governo brasileiro, eles resolvem fazer uma visitinha ao Brasil para tratar de liberdade de expressão. Então, essa, abre aspas, coincidência, para mim é muito reveladora. Me parece que eles podem até ter justificado em um eventual convite do governo brasileiro, mas não me parece que essa tenha sido a real justificativa, o real motivo pelo qual eles foram. A mim me parece que, considerando a mudança de cenário e sabendo que o governo Trump vai cortar, o Congresso americano vai cortar a verba da OEA, caso nada seja feito, caso eles continuem fingindo que são democratas, fingindo que estão fazendo alguma coisa, esse dinheiro vai ser cortado e, portanto, eles já sabendo disso, eles já se adiantaram e resolveram fazer essa visitinha ao Brasil. Então, diante desse cenário,
eu arriscaria dizer que, sim, esse relatório vai apresentar alguma coisa, vai apresentar algum tipo de violação, pode não vir nos termos que a gente deseja, pode não vir chamando o Moraes de ditador, e certamente vai vir um relatório com termos muito polidos, muito educados, amenos, porém, apresentando, sim, as violações. Pelo menos isso é o que eu estou arriscando. E outra coisa, o Pedro Vaca, ele fica no cargo até ano que vem, 2026. Ele entrou em 2020, ficou até 2023, porque o mandato é de 3 anos, renovável por mais 3. Então, em 2023, ele teve o mandato dele renovado e, portanto, vai até outubro de 2026. Então, o Pedro Vaca ainda tem mais de 1 ano para ser o relator da CIDH para a liberdade de expressão. E, certamente, ele é muito bem remunerado nesse cargo, certamente ele ganha muito prestígio nesse cargo. E não acredito que o Pedro Vaca seja tão ideológico, seja um comunistão ideológico, tipo um Zé Dirceu da vida, que vai fazer tudo pela ideologia. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Pedro Vaca faria tudo pelo carguinho dele, faria tudo pelo prestígio dele. E, nesse momento, não apontar as evidentes violações no Brasil colocaria tudo isso em risco. Até porque você, diante de todas as provas, negar que isso aconteceu, você teria que fazer um esforço hercúleo para, teria que dar cambalhotas ali de justificativas para justificar o injustificável. É muito difícil você defender o que aconteceu no Brasil. Então, o caminho mais fácil é realmente reconhecer as violações, salvar o carguinho dele, salvar o prestígio dele. E se você também parar para pensar, o que o Alexandre de Moraes, nesse momento, tem para oferecer ao Pedro Vaca? Eu faço sempre essa pergunta. Tudo bem, o Pedro Vaca vai passar a mão na cabeça do Alexandre de Moraes, naquela cabeça lustrosa. O que ele vai ganhar com isso? O que o Moraes, essa é a pergunta honesta, o que o Moraes, nesse momento, tem a oferecer ao Pedro Vaca? Fica a pergunta. Agora a gente sabe, a retaguarda que o Moraes tinha, retaguarda daqui dos Estados Unidos. Essa retaguarda já não existe mais, ele já perdeu. Já era. Então, o que o Moraes tem a oferecer? O que o Pedro Vaca ganharia livrando a cara do Moraes? E por todos esses motivos, então, eu concluo a minha fala dizendo, eu acho sim, agora é opinião minha, acho que o relatório vai apontar as violações, mas num tom polido, ameno. Como é que o pessoal falava antigamente? Sofisticado? Como é que era? Prudência e sofisticação. Um relatório prudente e sofisticado, mas apontando as violações. Essa é a minha opinião.